A paz do Senhor, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor, Ele é bom em todo tempo. E toda vez que eu vou iniciar a aula, eu gosto de dizer que nós devemos nos alegrar e nos regozijar, porque este é o dia que o Senhor nos deu. Então, a gente tem que fazer como está escrito ali nos Salmos. Então, irmãos, eu não sei o que é que você está passando, eu não sei há quanto tempo você está assistindo esse vídeo, né, depois de quanto tempo de gravado, mas o que eu sei é que a palavra de Deus, ela nunca fica fora de moda, ela nunca vai passar, porque é algo que Ele já nos garante aqui, que passarão os céus e a terra, mas a palavra dele ficará. Então hoje aqui, para dar continuidade à nossa lição, que é o Espírito Santo, divino companheiro, consolador e mestre, nós vamos estar com a lição 6, que trata do Espírito Santo e a armadura de Deus. Antes de fazer uma oração, eu vou ler aqui um pedacinho do que está escrito no nosso texto base, certo? E vocês vão entender o porquê. Tem um pedacinho que diz aqui, o final do 18 e o começo do 19. Ele vai dizer assim, com toda perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança. Irmãos, o nosso texto base, eu vou passar já para vocês, ele está lá em Efésios. E isso aqui é o apóstolo Paulo falando para a igreja de Efésios. E eu faço dele as minhas palavras. Existem pessoas que estão intercedendo e eu creio que eu e você, nós seremos impactados por essa lição. Porque o nosso Deus, Ele é Deus de perto, mas Ele também é Deus de longe. E o Espírito Santo que habita em mim, habita também aí em você. Então nós vamos orar e vamos adentrar a nossa lição. Senhor, muito obrigada, porque aprove a Ti que eu estivesse aqui para dar esta lição. Tu sabes, Senhor, que eu não tenho conhecimento, que eu não sou acima de ninguém, mas eu sou apenas aquele vaso que foi escolhido por Ti para estar cheio do Teu conteúdo, passando a Tua palavra. Eu peço, Senhor, que Tu tomes a frente, que Tu venhas até o meu coração e até o coração de cada irmão que está assistindo e que nós possamos ser edificados nesta lição e que Tu se faça presente, Senhor, em cada lar, em nome de Jesus. Amém. Bom, então vamos lá. Como eu já adiantei para vocês, o nosso texto base é Efésios 6, de 10 a 20. Ele diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Aleluia! Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Aleluia, glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Irmãos, olha, é esse tempo que nós temos vivido,
que é um tempo de pandemia, um tempo onde todas as pessoas estão procurando ficar isoladas, onde não podemos vir à nossa igreja, nós estamos recebendo aqui uma porção da palavra do Senhor, que diz que nós devemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, para que nós possamos resistir no dia mau e, havendo feito tudo, a gente permaneça firme. Irmãos, as circunstâncias, para mim e para você, socialmente falando nesse momento, elas são iguais. Mas isso aqui veio como um refrigério ao meu coração. Veio como dizer assim: Suzane, ei, para, descansa em mim. Venha, fortaleça-se em mim. Aqui estão a armadura, as peças da armadura de Deus, para que você possa se revestir, para que você possa enfrentar todo esse tempo que está vindo aí. E, irmãos, isso assim é algo lindo, é lindo ver o cuidado do Senhor. E aí, vamos lá ao que Ele quer nos dizer como palavra introdutória. Como palavra introdutória, Ele começa dizendo assim: Cristo está em mim. Então, como uma lógica, eu estou em Cristo, certo? Então, Ele diz assim, que quando nós vestimos toda a armadura de Deus, nós colocamos a totalidade da identidade do Cristo em mim. Irmãos, entendam, quando vocês assistem filmes de antigamente, aqueles filmes que remontam a lutas romanas, né, de soldados e tal, aí os soldados iam se arrumar para a guerra, então eles colocavam a sua armadura. Geralmente aquela armadura, ela tinha um símbolo, ela tinha uma cor, na frente ia alguém com um estandarte levando a bandeira, para identificar aquele soldado a qual reinado ele pertencia. Então, quando nós nos revestimos da armadura de Deus, nós estamos nos revestindo do Senhor Jesus também. E estamos mostrando ao mundo que nós fazemos parte do exército de Cristo. Agora, é um exército, irmãos, onde a maioria dos seus, como eu posso chamar, a maioria dos itens da sua armadura, não são itens de ataque. A maioria são itens de defesa. Existe um item especial que nós vamos falar, que é um item de ataque. Mas os exércitos aí de fora, eles iriam armados até os dentes. Mas nós não somos iguais àqueles exércitos que vão para atacar. Nós estamos revestidos, somos revestidos da armadura de Deus para podermos passar por todo o tempo que o Senhor nos permite passar aqui na terra. E temos dele também a nossa arma de ataque, que eu vou falar já já, para que a gente possa se defender no momento oportuno ou usá-la contra as armas e as ciladas que o inimigo tem preparado para as nossas vidas. Então ele diz assim aqui, irmãos: colocar toda a armadura de Deus tem a ver com estar em Cristo e ser revestido com o Espírito Santo. Irmãos, presta atenção, você podia estar perguntando, o que é que tem a ver a armadura de Deus com a lição sobre o Espírito Santo? Irmãos, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, quando nós reconhecemos a Cristo como Senhor, como Salvador da nossa vida, o Espírito Santo de Deus, ele passa a habitar em nós. E quando nós colocamos a armadura de Deus, nós estamos nos revestindo do Espírito Santo. Nós estamos colocando o Espírito Santo em ação na nossa vida. Por quê? Não adianta nada um soldado receber toda uma armadura e ficar sentado em casa e não usá-la. Também não adianta nada um soldado receber uma armadura e o soldado decidir colocá-la, mas ele não saber manusear nada daquilo, né? Um exemplo muito pequeno que eu vou dar aqui agora para vocês, que vem ao meu coração, é Davi. Davi, quando ele vai ver seus irmãos na guerra, né? O seu pai manda ele ir ver, ele vai e ele vê aquele gigante afrontando o povo de Deus e ele diz que vai lutar. Aí Saul manda chamar, manda colocar a armadura. Aí Davi não tinha costume de usar armadura, então Davi não sabia nem para onde ia, nem se mexer direito com aquilo. Então, Davi, naquele contexto, ele tira aquela armadura e ele vai porque ele vai na força do Senhor. Mas no futuro, quando Davi se torna um guerreiro,
ele vai às guerras, mas ele vai revestido de toda a armadura, porque ele aprende a usar aquela armadura. Então, nós temos que aprender a usar toda a armadura que o Senhor nos dá. Irmãos, a armadura de Deus, fortalecendo-se no Senhor, na força do seu poder. Por quê? Porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. A nossa luta, ela é espiritual. Então, a nossa armadura, ela vem com o revestimento do Espírito Santo para lutarmos no campo espiritual. Nós temos que aprender a olhar para as pessoas, ver que as pessoas estão fazendo algo que desagradam ao Senhor e, consequentemente, vai desagradar a mim e a você também, mas a gente não pode ter raiva da pessoa, nem a gente pode querer tomar ações contra a pessoa, porque nós temos que ver o que está por trás. É uma luta espiritual. O Senhor diz que nós devemos amar ao próximo como amamos a nós mesmos. E devemos amar, irmãos, é difícil, o nosso irmão. Então, quando você estiver revestido dessa armadura, você não vai estar pronto para pegar o irmão ali, que você viu que estava fazendo uma coisa errada, e sair brigando com ele, não. Não, irmãos, porque não é no campo da carne, é no campo espiritual. Então, está aqui, ó. A armadura, ela é indispensável a um soldado. Se você vem aqui no versículo, ainda em Efésios 6, no versículo 14, ele começa aqui dizendo assim: estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Primeiro, ele manda cingir os nossos lombos com a verdade. Aí, quando eu fui ler a revista está me dizendo aqui o que é o cingir o lombo. Digamos que seja colocar um cinto sobre a parte lombar, essa região aqui. Então, você coloca um cinto aqui, cingir o lombo com a verdade. Aí, o cinto, está explicando aqui, que o cinto na armadura, ele serve para segurar todo o restante da armadura. Aí eu disse: ô Senhor, e por que bota o cinto primeiro? Porque, na minha opinião, se o cinto vem para segurar toda a armadura, o cinto devia ser colocado por último. Primeiro você iria colocar as outras coisas e amarrava tudo no final com o cinto. Aí o Senhor me disse: porque eu estou dizendo que é para cingir os lombos com a verdade. Irmãos, não existe mentira em Deus. Consequentemente, mentira não pode existir no nosso meio, porque a Bíblia nos fala que a única coisa que o diabo é pai é a mentira. Ele é o pai da mentira. Ele não é pai de mais nada. Ele não é pai de nenhuma planta que você tenha no seu jardim e que por algum motivo hoje ele tira para fazer alguma oferenda para ele. Ele não é pai porque não foi ele que criou. Ele não é pai de nenhum animal. Ele não é pai daquele morcego que estão culpando lá da China. Deus é pai de tudo. O inimigo não é pai de nada, somente pai da mentira. Então, em Deus não há mentira. Então, o que foi que o Senhor me disse? Minha filha, primeiro, todas as coisas têm que estar em verdade. Então, irmãos, está aqui, ó. O primeiro elemento da armadura é a verdade. O item correspondente ao cinto que prendia todas as demais peças ao corpo do soldado. Aí eu coloquei aqui, ó, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Irmãos, seguindo a verdade em amor. Verdade, cingir os vossos lombos com a verdade, está aqui em Efésios. E aqui em Efésios 4,15, antes, porque a gente está no 6 agora, Paulo já havia dito que era para nós seguirmos a verdade em amor. E ali cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Porque no nosso Deus não existe mentiras. Em Cristo, no nosso Deus, nós só acharemos a verdade. Depois do cinto, de cingir os lombos com o cinto da verdade, você vai colocar a couraça da justiça. Irmãos, olhe como é bom colocar essa couraça da justiça. Mas a couraça da justiça, irmãos, não é como eu e você queremos. Aqui, irmãos,
porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Irmãos, antes estávamos presos nos nossos delitos, né? E fomos libertos no momento em que entregamos nossa vida a Cristo. E, irmãos, olhe, nós éramos iguais àqueles que estão lá fora. Nós vivíamos em pecado. O que nos difere hoje é que nós conhecemos a Jesus e aceitamos a sua palavra. Então a vida do crente agora não é mais viver de pecado em pecado. A vida do crente agora é procurar viver ali uma linha reta, andando fora do pecado. E se acontecer de você pecar, porque nós estamos ainda nessa natureza carnal, você vai pedir perdão, o Senhor vai perdoar e você vai procurar não cair mais naquele pecado de uma próxima vez. E se você cair, você vai pedir perdão de novo. Porque, irmãos, o que o Senhor quer é que nós estejamos sempre com a nossa vida diante dEle. A gente caminha, nessa caminhada cristã, o que eu estou dizendo é algo que o pastor já diz. A gente vive ali tentando caminhar, tentando desviar do pecado. Mas o nosso Deus, Ele é rico em misericórdia. Então, se você peca, você vai lá, se arrepende verdadeiramente e você pede perdão e o Senhor vai perdoar. Mas o que era que eu ia falar mais sobre essa couraça da justiça? Irmãos, não queira se revestir da couraça da justiça para fazer justiça de acordo com o que você quer. Porque a justiça não é minha e nem é sua. A justiça, ela é do Senhor. Ele é a nossa justiça. O Senhor é quem nos justifica. Ele é o sol da justiça. Irmãos, não queira. Irmãos, deixa eu contar um negócio para vocês. Certa vez aconteceu. Uma pessoa fez um negócio errado. Aí eu aqui na minha cabeça, né? Aí eu disse, tá vendo? Ai, tá vendo? Fez aquilo errado. Tá vendo? Fez aquilo errado. Não era para fazer. Aí o Senhor disse, ei, pare. Desde quando eu dei a você um banquinho para você ser assessora da acusação? Pegue o seu banquinho e saia. Porque o acusador é o inimigo das nossas almas. E você não é acusadora. Você não é assistente de promotoria. Saia, esse papel não é seu. Porque você era igual ou pior àquela pessoa que você está aqui querendo dizer a mim o A e o B. Mas não é assim que funciona, porque não é na sua justiça. Eu vou resolver na minha justiça. Irmãos, isso não é uma coisa fácil de se aceitar. Eu digo por conta do meu temperamento. Às vezes eu vejo as coisas e eu quero, irmãos, resolver a minha maneira. E isso é algo que o Senhor tem trabalhado na minha vida. Eu ainda não estou perfeita. Então quer dizer que você não faz mais isso? Não, irmãos, quando eu me pego fazendo algo assim, eu vou pedir perdão ao Senhor. E eu vou pedir ao Senhor que não permita que eu fique naquela posição de acusadora, porque esse papel, ele não é meu. A couraça da justiça é porque o nosso Deus, ele é justo. E nós temos que ser justos também, mas nós temos que ter amor pelos nossos irmãos. Então está aqui, ó. Na armadura, a couraça era uma peça de proteção dos órgãos vitais, certo? Ela vinha e protegia toda essa parte aqui do abdômen superior, certo? Aí ele diz aqui, a aplicação dessa peça à justiça aponta para o ato de Deus em tornar-nos retos, perdoados em Cristo por causa da nossa frágil condição espiritual. Aí foi o versículo que eu li aqui para vocês. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, irmãos, tenhamos em nossa mente que devemos nos fortalecer no Senhor, na força do seu poder, nos revestindo de toda a armadura de Deus. Primeiro lugar, o cinto da verdade. O cristão anda em verdade. Segundo lugar, colocando sobre nós a couraça da justiça, mas não a nossa justiça, a justiça do Senhor. E aí, nós passamos agora para o tópico 2 da nossa lição, que vai falar que a armadura, ela é fundamental. Então, ele começa aqui, calçados os pés do evangelho da paz. Aí eu coloquei,
Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Aleluia. Irmãos, a ordem do Senhor é que nós devemos ir por todo o mundo e pregar o Evangelho. A ordem do Senhor não foi que eu guardasse o Evangelho só para mim. Não. A boa nova do Evangelho de Cristo deve ser transmitida por mim e por você. Então, Ele manda que a gente calce os pés do Evangelho da paz. Da paz. Não é da insistência. Tá certo? Não é de maneira rude, obrigando, ou querendo dizer assim, eu vou dizer a verdade porque ele precisa ouvir a verdade. Não. É na paz. Porque o nosso Senhor Jesus, Ele é o príncipe da paz. E se nós morremos e ressuscitamos com Cristo, já não vivo mais eu em mim, quem vive em mim é Cristo. Então, se Cristo vive em mim, eu tenho que matar o meu eu todos os dias, porque ele não pode mais viver. Aí você diz, Suzane agora chegou no estágio da perfeição. Cheguei não, irmãos. Cheguei não, mas estou caminhando para lá, porque eu tenho pedido ao Senhor que transforme a minha vida. Eu tenho pedido ao Senhor que em alguns lugares onde eu chegava e algumas coisas aconteciam e eu tinha uma determinada reação, que eu passe a não ter. Porque eu quero anunciar o Evangelho da paz. E o Evangelho da paz, irmãos, ele é anunciado por palavras, nós podemos pregar, mas dentro da nossa casa, principalmente numa casa onde há uma pessoa que ainda não conhece ao Senhor, muitas das vezes o seu silêncio, o seu comportamento, a diferença de como você se comportava antes e como você passa a se comportar depois que você aceitou a Jesus, isso, irmãos, vai ser pregar um evangelho da paz. E você vai poder alcançar essas vidas que estão tão perto de você. Agora, tem outras coisas que eu preciso dizer também. Algumas pessoas dizem assim, mas eu não tenho chamado missionário para ir para outro lugar para poder pregar. Eu também não tenho, irmãos. Mas isso não me isenta do ID. Porque o ID é pregado para o meu vizinho, o ID é pregado para os meus filhos, o ID é pregado para as pessoas que trabalham comigo. O ID e anunciar o evangelho do Senhor é para todas as pessoas que estão ao seu redor. É para que, quando chegar lá diante do Senhor, a gente não venha ser cobrado por termos estado com pessoas que ainda não o conheciam e nós termos nos calados, porque nós somos testemunhas do Senhor. E uma testemunha, ela fala daquilo que ela viu, daquilo que ela vivenciou, daquilo que, num fato que aconteceu, e ela vai dar o relato. Então, irmãos, quando encontramos-nos com Cristo, Ele transforma a nossa vida. E aí a gente vai relatar, você pode fazer isso. Outra coisa muito importante, irmãos, nesse calçados os pés do Evangelho da Paz. Você pode contribuir. Você pode calçar o Evangelho da Paz e você pode contribuir com aqueles irmãos que estão lá, que saem do seu conforto e que vão fazer missões. Você pode contribuir. Mas o que eu quero dizer é que o que é mais importante é que os seus joelhos chegam onde os seus pés jamais chegarão. Oxente, Suzane, como assim? Os seus joelhos chegam onde os seus pés jamais chegarão. Quando você se ajoelha, quando você ora, quando você intercede por missões, por missionários, por vidas, pelo pastor da sua igreja, pelos irmãos que saem para entregar folhetos, por todos, irmãos, você está fazendo missões. No reino espiritual, você está fazendo missões, porque a sua oração está chegando diante de Deus. Irmãos, é algo muito, muito forte, muito impactante. Eu aprendi uma coisa, ainda nesse tópico, mas saindo aqui um pouquinho. Eu aprendi que nós vivemos num país livre,
para que nós possamos dobrar os nossos joelhos e interceder por aqueles nossos irmãos que vivem em países onde o Evangelho não pode ser anunciado, onde padecem, onde sofrem perseguições, onde são presos, onde são açoitados, são mortos, têm suas famílias totalmente dizimadas por amor ao Evangelho. Então, eu e você vivemos num Brasil livre, porque nós podemos dobrar os nossos joelhos em qualquer lugar, para que a gente venha interceder por aqueles irmãos. E olhe, irmãos, mais do que nunca, nós precisamos estar orando pelo nosso país, pela nossa nação, para que o Senhor entre com providência e que essa liberdade de culto que nós temos, irmãos, ela continue. Porque, olha, aqui no estado vizinho, Pernambuco, o governador, eu vi uma notícia de que estava até proibindo agora os cultos online. Então, irmãos, acorda, povo de Deus, vamos nos revestir da armadura de Deus, vamos buscar a palavra do Senhor, vamos ler, vamos buscar ao Senhor, vamos acordar, vamos interceder pela nossa nação. Irmãos, nós precisamos fazer isso, porque nós temos que cumprir o ID de Jesus, de calçar os pés do Evangelho da Paz e sair pregando, anunciando o Evangelho a toda criatura. E agora, só um fato que aconteceu comigo ontem, eu estava com o meu sobrinho e fui passar repelente nele. Onde nós estávamos, tinha muito mosquito. Aí ele disse, tia, passa repelente no meu pé, mas o meu pé é muito feio, tia. E olha, meus irmãos, realmente é feio. Mas por cima ainda tinha sido picado por mosquito e ele tinha coçado. Tava uma cena feia. E eu digo, tá bom, meu filho. E eu sorri, eu peguei e fui passar o repelente. E enquanto eu passava repelente nos pés dele, eu me lembrei daquela passagem que está ali escrita em Isaías 52:7, onde ela diz assim, que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Então, irmãos, quer teus pés bonitos? Anuncie o Evangelho de Cristo, porque pés bonitos só tem para aqueles que anunciam as boas novas da salvação. Então, vamos lá, vamos calçar os nossos pés com o Evangelho da Paz. E uma coisa interessante que a revista traz para a gente é que o soldado romano, quando ele colocava a sandália era apertada e ela tinha na sola dela como cravos, como esses cravos que nós vemos hoje em dia em chuteira, para futebol de campo, né? Que o negócio agarra, você vai e a chuteira fica. Então, o soldado romano, ele tinha aquela sandália com esse, não era igual, irmãos, claro, tá? Mas algo semelhante. Para poder, quando ele pisar, na hora da luta, quando ele pisava, ele não caía, ele não saía do lugar. Então, a nossa calçado com o Evangelho da Paz, ele precisa estar firmado na palavra de Deus, firmado no Senhor. Nós precisamos estar firmes para que a gente não venha a derrapar nas ciladas preparadas pelo inimigo das nossas vidas. E nós temos agora no tópico 2.2, o escudo da fé. Pois tu, Senhor, abençoas o justo e como escudo o cercas da tua benevolência. Irmãos, o Senhor, Ele é o nosso escudo. Nesse momento que a gente está passando e tanta coisa que a gente tem visto, tantas notícias ruins, irmãos, o Senhor é quem nos guarda. A palavra do Senhor nos ensina que se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Então, irmãos, o Senhor nos guarda. É como uma galinha, quando abre as asas, coloca todos os seus pintinhos ali debaixo. Aquilo ali dá conforto, dá proteção. Aquilo ali dá um vigor. Irmãos, bem assim é o nosso Deus. Ele guarda a mim e a você, debaixo da sua mão, na sua sombra protetora. Irmãos, o nosso Deus, Ele é tão cuidadoso, que quando Ele foi tirar o povo que vivia cativo no Egito, Ele mandou uma nuvem
que andava durante o dia sobre o povo, para que aquelas pessoas não fossem fulminadas por aquele sol escaldante do deserto. E ao mesmo tempo, irmãos, quando anoitecia, ele mandava uma coluna de fogo, porque a temperatura desértica, nós sabemos que à noite ela baixa, do mesmo jeito que ela é alta durante o dia, ela é muito baixa durante a noite. Então, para que o povo não morresse congelado à noite, o Senhor colocava uma coluna de fogo. Irmãos, o Senhor é que tem guardado a mim e a você. É o Senhor quem tem nos sustentado. Eu não sei quais as circunstâncias que você tem vivido, mas de uma coisa eu sei, o Senhor tem sustentado a mim e tem sustentado a você. E quando a gente procura ler a palavra do Senhor, meditar na sua palavra, quando nos revestimos da armadura de Deus, nós nos sentimos fortes, irmãos, para enfrentarmos as batalhas do dia a dia, para passarmos por tudo, por cada lutinha que vem à nossa frente, e a gente às vezes se machuca aqui, machuca ali, mas o escudo protege a nossa vida. Nós não ficamos pelo meio do caminho, porque nós temos o escudo da fé. E, irmãos, a palavra de Deus nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. E a palavra do Senhor diz que basta que a gente tenha uma fezinha pequenininha, quase minúscula, do tamanho de um grão de mostarda. Com essa fé, nós podemos fazer grandes coisas, porque, irmãos, essa fé, ela vai estar em Deus. E eu posso afirmar uma verdade a você. Você pode achar que a sua fé é pequena, mas a cada dia que você lê a palavra do Senhor, você vai se enchendo dela. Você deixa de gastar seu tempo com coisas que são inúteis, que não vão levar você a lugar nenhum. E você dá preferência pela leitura da palavra do Senhor. A sua fé vai aumentando, irmãos. Vai aumentando. Sabe por quê? Porque na Bíblia não existem super-homens, não, nem super-mulheres. Eram homens e mulheres de carne, feito eu e você. Eram pessoas que viviam ali e que foram usadas pelo Senhor porque se permitiram ser. E foram pessoas que usaram da fé, que é o que o Senhor quer ver em mim e em você. Irmãos, quando Abraão lá atrás foi chamado para levar seu filho Isaque para ser sacrificado, Abraão não sabia o fim da história não, irmãos. Abraão não sabia não, que quando ele chegasse lá em cima, ia ter um cordeiro e ele iria imolar o cordeiro. Ele não sabia não, irmãos. Mas sabe o que acontece? Abraão confiava no Senhor. Abraão era o super-homem, ele foi chamado de pai da fé. Não, irmãos. Ei, Abraão não foi um super-homem, não. Abraão foi um homem como eu e como você. Ele apenas buscou ao Senhor e optou por viver segundo os ensinamentos, porque nem a Bíblia, assim como a gente tem, Abraão não tinha. Mas ele optou por viver segundo os ensinamentos do Senhor que lhe foram passados, irmãos. E Abraão exerceu fé, e nós devemos exercer fé em nossos corações. Nós devemos gerar fé. E como é que eu gero fé, Suzane? Você gera fé através da leitura da palavra de Deus. E através também, irmãos, da oração. Você vai pedindo ali e o Senhor vai lhe dar. Agora você precisa estar com a sua vida no altar do Senhor. Você precisa entregar a sua vida a Ele, pedir que Ele restaure os seus altares. O que é isso, restaurar altares? Irmãos, é você pegar a sua vida do jeito que ela está, totalmente desarrumada, bagunçada, do jeito que você acha que você primeiro precisaria organizar para poder dar ao Senhor. Não, você dá daquele jeito, você se entrega ao Senhor Jesus e você permite que o Espírito Santo habite em você e que o Espírito Santo venha fazendo a mudança, que é uma mudança de dentro para fora. E aí, irmãos, isso vai gerar fé em vocês, a leitura da palavra, a entrega da sua vida a Cristo. Então está aqui, escudo da fé. Aí, aqui embaixo eu coloquei: e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Está lá em Mateus 14:31, é aquela passagem em que Jesus está andando sobre as águas e Pedro pede para ir até ele, e o Senhor Jesus diz: vem, e Pedro sai do barco e Pedro começa a andar sobre as águas, e de repente Pedro perde o foco
e aí ele olha para os lados, vê a tempestade, e aí ele começa a afundar. E aí o Senhor vem e diz: homem de pequena fé, por que duvidaste? Irmãos, se fosse eu e você, será que nós teríamos feito diferente de Pedro? Porque a gente tem mania, né, irmãos? De ler a Bíblia e achar que se fôssemos nós naquela situação, nós teríamos feito melhor. Mas será mesmo que nós teríamos feito melhor? Só sabe, irmãos, quem passa. Só sabe porque desviou o olhar Pedro. Mas ao mesmo tempo, ele olhou ali, o Senhor estendeu a mão, o tirou, repreendeu, deixou de ter fé. E assim, irmãos, bem assim é comigo e com você. Às vezes nós estamos passando nessa estrada da vida e aí nós nos deparamos com uma situação que aos nossos olhos ela é grande demais. Aos nossos olhos ela talvez não tenha mudança, não tenha saída. Mas o Senhor não quer que a gente desista e nem quer que nós percamos o foco. O Senhor quer que continuemos a olhar para Ele, porque Ele é quem vai dar a saída em cada situação. O Senhor quer que tenhamos fé nele, para que Ele entre e Ele haja. Então, irmãos, vamos lá. Vamos cingir os nossos lombos com a verdade. Vamos nos revestir da couraça da justiça, vamos calçar os pés do Evangelho da paz, temos o escudo da fé, que é o que eu acabei de dizer, o Senhor Ele nos guarda, o escudo Ele nos protege. Aí tem aqui, irmãos, que o escudo ele era feito antigamente de madeira e recoberto de couro, e ele era de um tamanho que ele desse para quando o soldado romano se resguardar nele, as flechas que vinham do soldado inimigo, que muitas das vezes vinham com fogo, aquele escudo era capaz, irmãos, de apagar todo o fogo que tinha ali. Deixa eu ver se eu coloquei aqui o versículo, não. Deixa aqui, depois a gente olha para cá. E aí, irmãos, está aqui, ó. A palavra do Senhor diz, no nosso texto base, ele diz bem assim, ó. No 16, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, do mesmo jeito que o soldado romano se protegia daquela flecha que vinha com aquela ponta queimando para cima dele, o escudo da fé, ele é capaz de fazer com que todos os dardos inflamados do inimigo que são lançados contra a nossa vida, eles sejam apagados. Por quê? Porque é o escudo da fé. E fé em quê, irmãos? Fé em Deus. Aleluia, glória a Deus. Aí a armadura é convincente. Continuando aqui com a armadura convincente, nós temos o capacete da salvação. Aí eu coloquei, esse aqui foi o que tem talvez mais versículos. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Irmãos, nós temos que ter certeza da nossa salvação. O capacete, ele é justamente da salvação, porque nós temos que estar convictos na nossa salvação, que é Cristo Jesus, para que a gente não venha a nos perder no meio do caminho, porque a cabeça é um órgão vital. Então, se o soldado fosse para a luta sem um capacete, bastava uma flecha ou uma pedra na cabeça dele, no lugar certeiro, como foi aqui Davi, e o Senhor fez bater lá no gigante no lugar certeiro, e o gigante tombou. Bem assim seria conosco. Então, nós precisamos estar com o capacete da salvação. A nossa salvação é Cristo Jesus. Nós cremos que Cristo Jesus é o nosso Senhor, único e suficiente Salvador. Nós cremos que o Senhor enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sim, irmãos, nós cremos nessa verdade do Evangelho. Nós cremos que Cristo é a nossa salvação. E nós precisamos estar com isso aqui, ó, encucados. Aí vem alguém aí de fora e diz bem assim: não, a salvação não é através de Cristo. A salvação é através de boas obras. Não é não, irmãos. A palavra está aqui.
porque foi pela graça que nós fomos salvos. Graça de quem? A graça redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que se entregou por nós, espontaneamente. Ele se deu, irmãos. Jesus não foi mártir da paz. Não foi, porque mártir é uma pessoa que é pega contra a sua vontade e morre por uma causa em vão. Não. Jesus, ele é o príncipe da paz. Ele é o nosso Senhor e Salvador. Ele se doou por mim e por você. Ele não foi pego. Não, irmãos, ele já sabia o que era necessário acontecer. Então, está aqui, pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, porque, irmão, se algo viesse de mim ou de você, se a salvação viesse por algo feito por mim ou por você, Jesus não precisaria ter vindo, né, irmãos? Para que Jesus viria morrer para me salvar, se eu ainda ia ter que fazer alguma coisa para completar essa salvação? Ô, irmãos, que Deus seria esse a quem nós iríamos servir? Não, irmãos, é suficiente, foi suficiente. O sacrifício de Jesus foi suficiente para nos dar a salvação. Aí ele diz aqui assim, ó: não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo para as boas obras. Irmãos, preste atenção. Quando você vem, aceita Jesus, o Espírito Santo passa a habitar em você. O fazer boas obras é uma consequência. Você não faz a boa obra porque você espera a salvação. Não, você já está salvo em Cristo. E você faz a boa obra porque é um reflexo do Espírito Santo de Deus que habita em você. É como a luz, está aqui, acendeu. Não é o vidro, é a luz que está refletindo. Então, irmãos, não é por nós. É porque é o Espírito Santo. Você não ama ao seu inimigo porque você quer dizer que você é bom. Não, é porque o Espírito Santo que habita em você, ele transforma a sua vida e ele faz com que você olhe para o próximo com um olhar de amor. E, irmãos, eu estou dizendo isso aqui a vocês e não é fácil dizer a vocês: ah, é fácil olhar com um olhar de amor. Não é. Eu vivi uma situação, irmãos, que uma pessoa vivia perturbando. E eu disse: Senhor, tem de piedade, eu não aguento mais tanta perturbação. Senhor, vamos fazer o seguinte, para que essa pessoa não se perca, o Senhor vem, dá 1 minuto de lucidez. Essa pessoa vai, aceita a ti de novo, se arrepende de tudo aquilo de errado que tem feito. Aí, Senhor, no minuto seguinte, o Senhor faz, dá um infarto nessa pessoa, essa pessoa morre. Aí o que acontece, Senhor? Ganha o Senhor, porque ela vai para o céu, e ganho eu, porque ela não vai mais viver aqui perturbando, Senhor. Olha que ideia maravilhosa. Aí o Espírito Santo fez bem assim, é mesmo. Eu deveria ter feito isso com você. Você é tão perfeita, não é? Eu devia ter lhe dado 1 minuto de lucidez quando você fez aquilo de errado e pediu perdão, e devia ter levado você. E, irmãos, na mesma hora eu fui pedir perdão ao Senhor. Porque não é assim, irmãos. Esse pensamento que eu tive não é reflexo de quem tem o Espírito Santo de Deus vivendo em sua vida. Isso aí é reflexo da carne. Mas a palavra do Senhor diz lá em 2 Coríntios que nós vivemos na carne, mas não praticamos as coisas carnais, não. Nós praticamos as coisas do Espírito. Nós temos que ver o espiritual. A nossa luta, como foi dito aqui, a nossa milícia, ela é espiritual. Então, irmãos, como eu disse, eu fui pedir perdão ao Senhor. E a gente não pode querer... isso era uma justiça que eu queria fazer com o meu pensamento. Eu disse a vocês agora há pouco, a gente não pode querer que essa couraça da justiça sirva para a justiça da maneira que nós vemos. Não é assim. Nós devemos olhar com um olhar de amor. A salvação é Cristo Jesus, ela veio para todos. As obras, elas são consequências de eu ter o Espírito Santo de Deus vivendo em mim. E aí ele diz outra coisa aqui, irmãos. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitado, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Irmãos, o capacete da salvação, ele serve para nos proteger
falando de cabeça, mas falando também dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Porque nós vivemos a doença do século que está aí fora, que é a depressão, que ela se instaura em vários estágios, e isso é algo muito sério. E algumas pessoas abrem a boca para dizer assim, a pessoa está com depressão é porque ela está em pecado. Não, irmãos, não é assim. Nós cremos num Deus que Ele é trino e uno. É Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E Ele disse assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então nós também, irmãos, nós temos um corpo, nós temos uma alma, que é o nosso intelecto, são as nossas emoções. E nós temos um espírito, irmãos, que é imortal. Porque quando o Senhor, lá no Gênesis, fez o homem com as suas mãos, por que eu digo que fez? Porque todas as coisas Ele disse, haja, haja. E no homem Ele disse, façamos. Então dá a ideia de fazer. Aí, na minha imaginação, o Senhor pegou ali o barro e Ele fez o bonequinho ali. E Ele deixou as impressões digitais dEle naquele barro. E depois Ele pegou aquele bonequinho, soprou o fôlego de vida. Então Ele nos deu espírito vivente. Nós somos ser pensante. Nós temos corpo, alma e espírito, porque nós somos feitos à imagem e à semelhança do nosso Deus, que é 3 em 1. Então nós temos que cuidar das nossas emoções. Aí você pode dizer, Suzane, eu sou crente, eu leio a Bíblia e eu tenho enfrentado alguns problemas, eu tenho estado em depressão e o que eu tenho dito a você, procure um psicólogo, procure um psiquiatra, procure um tratamento. Porque, irmãos, se eu for dizer a vocês que a depressão ela só vai ser tratada com oração, eu preciso dizer a você que quando o seu dente começar a doer, você comece a orar, tá certo? Porque vai ser pecado você procurar um dentista. Ou quando estiver na época de você ir para o seu cardiologista, fazer todo o seu check-up, você não vá não, irmão. Você vai para quê? Você ora e o Senhor vai fazer o conserto no seu coração. Não é isso que você está falando das emoções? Não, irmãos, não é assim. Nós procuramos o cardiologista, nós fazemos o nosso check-up, nós procuramos o dentista e procuramos os profissionais também da psicologia, da psiquiatria, seja aquele que foi indicado para o seu caso, para nos tratar. Mas além disso, a palavra do Senhor nos ensina que o nosso pensamento deve ser ocupado com tudo o que é respeitado, verdadeiro, justo, tudo o que é puro. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Irmãos, não fique agora, nesse tempo de pandemia, dentro de casa, só pensando em como vai ser, e agora o que é que eu vou fazer? Irmãos, você vai terminar tendo um problema, porque não é isso que o Senhor quer. O Senhor sabe que você precisa saber de todas as coisas que estão passando, mas a sua confiança está nele. Então você começa a usar esse tempo para ler a palavra, para se encher do Senhor, para cantar louvores, para entrar em oração e crendo no Senhor, que o Senhor vai colocar todas as coisas no lugar. Eu tive um aperreio, meus irmãos, essa semana, um aperreio muito grande, porque eu queria fazer além do que eu podia. E o Senhor disse, Suzane, chega. Tem uma hora que você, até aqui você vai, daqui para frente você não vai mais, daqui para frente quem faz sou eu. E eu tive que parar. E, irmãos, eu estava quase tendo um ataque, entendeu? Porque eu me desgastei, eu fui de um pico lá de cima, eu desci, a minha pressão se alterou e eu não pude resolver nada, irmãos. O que é que adiantou tudo aquilo? O que é que eu preciso fazer? Eu preciso entender que nem tudo sou eu quem faço, mas eu tenho um Deus que pode todas as coisas e é nele que eu preciso confiar. Então, seguindo aqui adiante, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Irmãos, eu amo isso aqui. Eu amo esse versículo. Eu amo, porque nós precisamos aprender que aquele bem que eu posso fazer para o meu próximo, eu devo fazer. Agora, eu tenho que entender que vai ter um momento que o meu bem não será o suficiente, que o meu bem precisa parar ali.
e que é o Senhor quem vai completar a boa obra que Ele começou. Então vamos lá, irmãos. 3.2, espada do Espírito. Aqui, irmãos, é a arma de ataque que eu falei para vocês lá na frente. Irmãos, presta atenção, que coisa mais linda. Está aqui no versículo 17. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, irmãos, a nossa arma de ataque é a palavra de Deus, é a espada do Espírito, é a palavra de Deus. Então está aqui, ó. Você depois olha direitinho e vê, não vai dar tempo de eu ler. A espada do Espírito. O Espírito, ele torna a palavra eficaz, ativa e vigorosa na vida do cristão. Ele sonda os pensamentos e propósitos do coração humano. Ele interpreta a palavra de Deus, ensinando os seus estatutos. Ele determina a conduta ética e moral a ser praticada pelos homens. E, irmãos, o que eu vou citar para vocês aqui é que obedecer é melhor que sacrificar. É aquele versículo que está lá quando Saul, ele foi para a guerra e o Senhor disse, vá para a guerra, mas não traga despojo nenhum, mate tudo, queime tudo, extermine tudo. Aí o profeta Samuel foi e deu o recado. Aí o que é que Saul fez? Foi à guerra, pegou os melhores bois, os melhores carneiros, separou e trouxe com ele. Aí quando o profeta vai interpelar Saul, aí Saul diz, não, eu guardei o melhor para sacrificar ao Senhor. Aí o profeta disse, de jeito nenhum, obedecer é melhor do que sacrificar. Teria sido melhor você queimar tudo, por bom que fosse, mas era a ordem do Senhor. Você deveria ter feito aquilo, isso aí já sou eu dizendo, você deveria ter feito aquilo, e não vir agora para querer sacrifício perante o Senhor não quer. O Senhor quer que eu e que você obedeçamos a palavra dele. E aí, irmãos, aqui quando ele diz assim, que sonda os pensamentos e propósitos do coração humano, quando você for para essa passagem aqui, é aquela passagem que fala que o Espírito Santo, ele penetra até ali, como uma espada de dois gumes, até a divisão do espírito e da carne, da medula, das juntas. Então, assim, com bastante cuidado. Essa é a espada. Por quê, irmãos? É a nossa arma de luta, é a palavra de Deus. Porque Deus não quer que a gente saia por aí afora na tapa com ninguém. Deus quer que a gente conheça a palavra dele e que a gente responda com a palavra dele. Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. E em todas as vezes o diabo vinha, Satanás vinha e citava a palavra. E Jesus respondia com a palavra, até que o diabo, após a terceira tentativa, sai e os anjos do Senhor chegam e vêm servir ao Senhor, vêm o alimentar ali no deserto. Então, irmãos, é isso, nós precisamos conhecer. Então eu volto a dizer, irmãos, leitura da palavra é algo que precisa ser feita todos os dias. Olha, presta atenção, na maioria das casas é assim. Se você é dona de casa, você termina o almoço e já está pensando no que é que você vai fazer de noite para o jantar. E mesmo que você diga, a despensa da minha casa esvaziou agora no almoço, o que é que eu vou dar para os meus filhos comerem à noite? Você já está pensando o que é que vai ser, como é que vai ser. Porque a dona de casa, ela é assim. Então não adianta você dizer que você hoje leu 5 capítulos da Bíblia e que porque você leu 5 capítulos da Bíblia hoje, você vai passar os próximos 5 dias sem ler nada. Adianta não, irmãos, porque você come uma feijoada num dia, uma delícia do céu num dia, mas no outro dia você volta a comer, porque já lhe deu fome. E nós precisamos ter fome e sede pela palavra de Deus. Então está aqui, a nossa arma de guerra, a nossa arma de ataque é a espada do Espírito. E, irmãos, já chegando no fim, a armadura é uma imagem de Jesus. No momento da salvação, vestimos a armadura de uma vez por todas. No entanto, devemos nos apropriar dela a cada dia. Quando o rei Davi decidiu não ir para a guerra, mas ficar em seu palácio, ele colocou-se em mais perigo do que se estivesse no campo de batalha.
Nunca estamos fora do alcance dos ardis de Satanás, de modo que jamais devemos ficar sem a armadura completa de Deus. Irmãos, isso aqui, quando o rei Davi decidiu não ir para a guerra, mas ficar em seu palácio, quer dizer aquela passagem que chegou o tempo dos reis irem à guerra, e Davi mandou o seu exército e ficou em seu palácio. E foi um dia para a sua sacada e viu Betseba tomando banho do outro lado. E aí nós conhecemos a história. Ali Davi manda chamar Betseba, Davi comete o adultério, a mulher vem a engravidar, Davi manda chamar o marido de Betseba que estava na guerra, aí manda ele ir para casa, aí ele não vai, ele se deita junto com os outros soldados. Aí Davi no outro dia diz: mas rapaz, você não foi para sua casa? Ele diz: não, o meu líder de guerra está lá dormindo em tendas, o povo está assim, eu vou para minha casa e vou dormir com a minha mulher? Não. Aí Davi chama, embebeda o homem, embriaga o homem, mas mesmo assim o homem não vai para casa. Aí o que é que Davi faz? Escreve uma carta e manda que o general lá que está à frente coloque ele na linha de frente daqueles que fosse para o pilotão de mais perigo, para que ele morresse. Aí o homem não entende, não sabe de nada, está com a carta selada, vai, chega lá e entrega. E aquele homem, ele morre. E Davi é confrontado depois. Primeiramente, o profeta, né? Deus fala com o profeta e o profeta vai até Davi. Então, se Davi tivesse ido para a guerra, Davi teria corrido menos perigo. Porque se Davi tivesse morrido naquele momento ali, nada do que ele tinha feito antes pelo Senhor teria... Pelo Senhor não, que a gente não faz pelo Senhor, né? Nós somos instrumentos usados por Ele para o que Ele quer. Então, nada daquilo teria servido, porque Davi estaria em pecado. Mas quando o profeta vem, e quando o profeta fala, e Davi se ira, porque o profeta diz que o vizinho tinha um, e o outro tinha vários. Aí o vizinho que tem vários pega o um e mata. Davi se infla, ele diz: ó, é você. É você. E ali Davi vai e se prostra diante do Senhor, e ele verdadeiramente se arrepende. Davi foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus, porque na vida de Davi, ele reconhecia quando errava e ele pedia perdão. Davi não foi perfeito. Davi poderia ter sido muito melhor se eu fosse analisar, ou você. Mas nós também não somos perfeitos. Mas nós temos que ter um entendimento de que quando erramos, nós temos que verdadeiramente nos arrepender, pedir perdão ao Senhor. Então, irmãos, no momento da salvação, é o momento em que aceitamos a Jesus. Nós vestimos a armadura de uma vez por todas. O Espírito Santo passa a habitar em nós. E a armadura é esse revestimento do Espírito Santo. Então, irmãos, é aqui, ó, é o cinto da verdade, a couraça da justiça, o calçar, as sandálias do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Irmãos, nos foi dado no momento da salvação. Nós precisamos pedir ao Senhor, buscar a Ele, nos fortalecer nele e no seu poder, para que saibamos usar toda essa armadura que nos foi dada. E a conclusão: nós somos combatentes espirituais e precisamos estar equipados para a batalha, como o soldado romano usado na ilustração paulina sobre os elementos que compunham a armadura espiritual: a salvação, a justiça, o evangelho, a palavra, a fé e a paz são poderosas armas de combate. Você está preparado para resistir às ciladas do diabo? Revista-se da armadura e fique pronto para a peleja. Irmãos, que eu e você possamos nos revestir a cada dia da palavra do Senhor, do Espírito Santo, possamos estar em comunhão com o Senhor, orando, buscando, porque passaremos por todo esse tempo, por tudo isso, e seremos vitoriosos no final. E, irmãos, se acontecer de no meio de toda essa pandemia, o Senhor disser que é a hora de eu ou de você
ir ter com Ele, nós precisamos estar prontos. E isso não vai ser uma derrota. Pelo contrário, é como Paulo diz, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ai, Suzane, você está dizendo que agora todo mundo vai morrer? Não estou. Eu estou dizendo que a gente não se desespera. Porque o nosso Redentor vive e já se levantou sobre a terra. Então, irmãos, vamos confiar no Senhor. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Amém?